O que de fato é liberalismo teológico? No Católico Reformado de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre o que é o liberalismo teológico, algumas críticas ao liberalismo teológico, qual que é a teologia por trás dessa corrente liberal que surge aí dentro do protestantismo, mas também adere a outras tradições cristãs, e tem liberais católicos, de outras vertentes também. E nós vamos ver um livro lançado faz nem um mês pela CPAD chamado Contra o Liberalismo Teológico, de um teólogo chamado Roger Olson. A gente vai dar uma olhadinha no que o Olson tem de crítica e de explanação sobre esse movimento do liberalismo teológico. Então fica até o final, que com certeza tem muita coisa interessante para nós pensarmos essa questão do liberalismo, se é uma coisa ainda persistente ou se já passou. A gente vai dar uma olhada em tudo isso no vídeo de hoje. Bom, pessoal, eu estou com uma série aqui no nosso Católico Reformado, que é a nossa playlist de teologia histórica / apologética, falando sobre o papado. Eu vou dar um break agora essa semana para falar sobre o liberalismo, né, a partir desse livro do Olson, tá? E aí na semana que vem eu volto aí mais ou menos com um gap aí de quinzenalmente, para nós tratarmos de alguma doutrina que entra em choque entre o catolicismo e o protestantismo e analisar isso à luz da Bíblia e de outras vertentes também. Então, o que é liberalismo teológico? Esse livro do Roger Olson é muito importante, ele é muito bom, na verdade. Se eu não me engano, ele ainda tem só em Kindle, pelo que eu vi. Eu comprei ele no Kindle, estou com o Kindle aberto aqui no meu notebook aqui, diante de mim. E eu já tinha dado uma lida dele em inglês, mas aí lançou agora em português. Fiquei bem surpreso, na verdade, e comprei e já consegui ler agora no comecinho de janeiro para resenhar para vocês. É um livro que dialoga bem com as fontes do liberalismo. Isso é uma coisa muito importante. Não é um livro de achismo, não é um livro tendencioso no sentido só de criticar, mas não de ouvir o outro lado. O Olson ele faz um trabalho muito bom de levantamento de fontes dos próprios liberais. O liberalismo teológico tem como pai um sujeito lá do século XVIII, XIX, chamado Friedrich Schleiermacher, tá? Um teólogo alemão. E basicamente, quando a gente fala de pai de um movimento, os movimentos são extremamente complexos e tem muita coisa que antecede, que contextualiza cada movimento, né? Então, quando a gente fala que o Schleiermacher é o pai do liberalismo teológico e também é o pai da hermenêutica moderna também, a gente está falando em níveis mais gerais, como um marco, né? É claro que antes do Schleiermacher, muita gente falou coisas muito que você pode associar com o liberalismo teológico, né? Mas o Schleiermacher é realmente que dá uma sistematizada no seu livro Christian Faith, né, Fé Cristã. Basicamente, Schleiermacher ele era influenciado por várias vertentes de sua época. Ele tinha uma influência pietista de criação, mas ele se considerava um pietista de ordem superior, ele vai dizer nos seus escritos, né? Ele era influenciado também pelo romantismo da sua época e também pela filosofia de Immanuel Kant, tá? Então, essas três são as principais influências sobre ele, e ele meio que dá o start assim mais sistematizado do liberalismo teológico. Depois o Ritschl foi um dos mais importantes do século XIX também, começo do século XX, na teologia, tá? Quando a gente fala liberalismo, eu não estou falando de liberalismo político ou social, estou falando de liberalismo teológico, tá, gente? Existe uma diferença aí. E basicamente o livro do Olson ele vai dialogar com isso, ele vai mostrar como o liberalismo cortou, para usar a linguagem do próprio livro, cortou qualquer laço, qualquer cordão de continuidade com o cristianismo histórico e, portanto, não pode ser considerado o cristianismo, tá? Uma crítica que eu tenho ao livro, se eu tivesse alguma crítica, no começo do livro ele vai falar, olha, ainda que o liberalismo teológico não seja cristão de nenhum ângulo, de nenhuma perspectiva, é possível ter cristãos liberais. Então é possível uma pessoa abraçar o liberalismo teológico e ser cristão ao mesmo tempo. Ele não está fazendo esse juízo de valor. Eu já faço, e muita gente da minha tradição faz também, porque não tem como você abraçar completamente uma coisa que não é cristã e se denominar cristão. Não, é a mesma coisa que dizer que é muçulmano ou que é judeu 100%, mas eu também sou cristão. Não tem como, é uma antítese contraditória absolutamente, e também o liberalismo teológico se encaixa nisso também. Porque depois de falar isso, o Olson vai passar o resto do livro mostrando que o liberalismo teológico não tem nada, nem o menor traço de cristianismo ortodoxo nele.
ainda que use a linguagem cristã algumas vezes, ele absolutamente vai contra todos os pontos principais da fé cristã. Então vamos dar uma olhada nesses pontos rapidinhos aqui. No capítulo 1 eu falo sobre a tradição liberal e sua teologia, tá? Um pouquinho do que eu falei para vocês, contextualizando o Schleiermacher, o Ritschl, o Trottel e alguns outros pensadores, né? Você tem o von Harnack também, uma porção de teólogos do século passado, né? Ele vai falar no capítulo 2 sobre as fontes e a norma da teologia liberal, né? Então, quais são as normas da teologia liberal? Acredito que o Walsh ele vai se ligar um pouco mais ao que ele chama de quadrilátero wesleyano, mas quando ele fala do liberalismo, e aí é correto o que ele fala, a fonte primária da teologia liberal é a tendência de cada época, é a novidade filosófica de cada época, ok? Então, o liberalismo na época do Schleiermacher era marcado por aderir à filosofia de Kant, depois aderiram à filosofia de Hegel, com F.C. Bauer e outros, Ferdinand Bauer, né, e outros pensadores, depois aderiram à filosofia do Heidegger, depois aderiram à filosofia, e aí, cada época tem a sua corrente filosófica preferida, e o liberalismo vai partir, então, da filosofia da sua época, talvez a mais na moda da sua época, para a labuta teológica. Tá? Então, a fonte de autoridade suprema do liberalismo teológico é o pensamento do status quo, o zeitgeist, o espírito da época, né, de cada época. Isso muda, e por isso que o liberalismo teológico ele é mutável demais. Tá? Então, ele vai falar disso, ele vai mostrar que o cristianismo ortodoxo, ainda que vai variar um pouco nas definições, sempre crê na Bíblia como palavra de Deus. O liberalismo teológico não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, é apenas uma construção humana, uma construção histórica, cultural, cheia de erros. Tá? Essa é uma das coisas aí do liberalismo, por isso que ele apela para a fonte da filosofia de cada época. Tá? Capítulo 3 ele vai falar sobre a Bíblia, que eu disse para vocês já. Capítulo 4 sobre Deus. No começo, Deus, na teologia liberal, ou ele abraçava um tipo de panteísmo. Existe um debate muito grande se Schleiermacher é um panteísta, um panenteísta, mas normalmente os liberais eles aderiram ou ao deísmo, ou seja, um Deus que criou, mas abandona a criação, não tem mais nada a ver conosco, tá? Ou ele vai aderir a algum tipo de unicismo. Eles abandonam completamente a noção de trindade. Deus é apenas uma pessoa, apenas do Pai, por exemplo, distante, que não tem nada a ver conosco aqui. Portanto, não tem o Deus da teologia liberal não tem nada a ver com o Deus das Escrituras, tá? Cristologia é o próximo capítulo 5, trata sobre cristologia liberal. Quem é Jesus Cristo para os liberais? É apenas um grande exemplo de humanidade, é um modelo a ser seguido, é apenas isso. Ele não é Deus, os liberais não acreditam nem na divindade de Jesus e nem no que vem depois, portanto, na encarnação do Verbo também não acreditam, é apenas um homem, e também não acreditam na sua morte vicária e na sua ressurreição corpórea, né? Muito menos na sua vinda gloriosa no último dia. Tá? Então a cristologia deles é apenas então não tem como ser salvo, não tem como a pessoa ser cristã e abraçar uma cristologia dessa, porque esse Cristo fajudo aqui dos liberais não pode salvar ninguém, porque ele é apenas uma ficção, ele não existe, né? Esse Jesus histórico aí de história que não tem nada dos liberais, tá? Então, capítulo 6 sobre salvação. A salvação para os liberais é apenas moral, né? Viver de acordo com a moral. Não existe uma doutrina de pecado original. No liberalismo, antes das guerras mundiais, o pelagianismo reina, né, no liberalismo, então nós somos bons e a humanidade vai conseguir estabelecer o reino de Deus pelas suas próprias forças, né? Pós-guerra, alguns liberais já entram em desespero, né? A humanidade é ruim mesmo e alguns até conseguem retomar um pouquinho a noção de pecado original, mas o fato é que está excluída aí essa questão do pecado original, tá? Escatologia, não existe escatologia no liberalismo. Ou eles abraçam o universalismo, ou não existe uma volta de Jesus, não existe inferno, não existe vida eterna. Alguns até mesmo abandonam essa noção de vida eterna, a gente acaba quando a gente morre, e tudo isso é o que o liberalismo teológico tem para apresentar para nós, ou seja, pura heresia em cada ponto. Cada vez que um liberal abre a boca, é só heresia. Então, eu gostaria de dedicar demais esse livro do Olson aí, contra o liberalismo teológico, que dialoga muito com as fontes primárias dos liberais, e isso é muito importante, tá? Então, é isso aí, pessoal. Sem mais delongas, Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e conversar comigo aqui o que você acha sobre o liberalismo teológico, tá bom? Deus abençoe vocês.